começando agora o 15º episódio. Nós vamos bater um papo muito especial e saudável, que a gente gosta muito, né? Aí sim. Sobre uma história de uma mulher que é muito guerreira, batalhadora. Já fez vários cursos de marketing, de administração e hoje ela é chefe. Tem uma marca incrível e a gente vai contar toda a história dela agora. E o primeiro plant-based aqui, hein? No Brasil, não, no Rio, né? Não, a primeira no lanchonete. podcast. No No podcast. podcast. Exatamente. E no Brasil a gente foi a primeira lanchonete Maneiro. plant-based do Brasil. Fast food, né? Muito Fast food. bem-vinda, Maneiro. tá? Obrigada. E conta pra mim, quem é a Dani Rosa? Que eu às vezes apareci no mercado da gastronomia do nada, né? Mas as pessoas... Que eu não divulgava muito esse meu lado gastronômico publicamente. Então, eu sempre estudei comida desde que eu era criança. Fiz vários cursos do Senac, tive aula com a Alex Atala com 15 anos, Francisco Carli, que era do Copacabana Palace, Flávia Quaresma. Então, todo curso que tinha de culinária japonesa, culinária árabe, eu tinha 14, 13 anos, eu falava assim, eu posso fazer, eu já sei mexer com fogão, fica tranquilo. Não Mas vou me era queimar. Não vou me hobby. queimar, total. Mas era um hobby que... Eu não tinha Barbie, eu tinha mini máquina de fazer macarrão. Então, Maneiro. eu já era... Meu sonho virar chefe de cozinha. E eu conversava com vários chefes. Eu ia nos hotéis. O Dominique Guerrin, que era do Sofitel na época, que depois abriu as padarias Guerrin. Eu conversava com ele, conversava com outros, né? Com o filho do Claude também, o Tomás, chegou a conversar comigo, me ajudou bastante. E eles falavam assim, Dani, quer um conselho? Faça alguma coisa de administração hoteleira, hotelaria, e o curso lá fora do Cordon Bleu, que é muito intenso, não tinha no Brasil, né? São 9 meses, eu aconselho você a fazer 3 meses, estagiar 1 mês, mais 3 meses, estagiar 1 mês, 3 meses, porque aí você aplica o que você está aprendendo, senão é tanto conteúdo que você não vai conseguir absorver tudo. Então, eu estava meio que tendendo a isso, de fazer alguma coisa de hotelaria. Isso você estava com ou direto quantos gastronomia. anos? Eu conversava com eles desde os meus 15 aos 17. Aí chegou a hora de fazer a faculdade. Aí cheguei né? a hora de fazer faculdade, eu pesquisei várias, eu ia fazer a Anhembi Morumbi, em São Paulo. A minha família é toda paulista. Só que eu vim pra cá com 1 ano de idade, então eu só tô ali na certidão de paulista, o resto eu sou carioca. Então era muito fácil pra mim ir pra São Paulo com família lá, né? Meus pais morando aqui, eles falaram, a Dani tá com um apoio lá. Então eu ia fazer a Anhembi Morumbi. Aí eu tava indo na ponte aérea, Rio-São Paulo, e o Roberto Strongo, ele sentou do meu lado na ponte aérea de Doma. Eu confesso que eu não sou muito de doce. Então, eu não sabia de que área que ele era. Ele estava de Doma, eu sabia que ele era um chefe. Aí chamou a atenção ali aquele momento. Aí eu comecei a conversar com ele, falei sobre a minha história. Em 30 minutos. E ele é muito direto, né? Aí ele chegou a me cortar 1 hora e falou assim, você quer um conselho? Não faça gastronomia. Ai, meu Deus, Caraca. o chefe falando isso. Aí eu falei, oi? Aí ele, faça uma gestão, que eu já vi muito restaurante fechando porque foi mal gerido. E não porque o chefe não tem um bom paladar para criar os pratos, criatividade, bom gosto. E ele estava indo dar uma aula na FAAP, que meu pai falou assim, Daniela, você precisa fazer uma outra prova, eu sei que você quer gastronomia, mas faz uma outra prova só de backup. Se você no meio da gastronomia vê que não é isso que você quer, desistir, você tem já uma vaga em outro lugar. Aí eu falei, tá bom, pai. Aí eu fui, pesquisei, aí tinha administração hoteleira na FAAP. Aí eu tava indo fazer essa prova lá, e o Roberto tava indo dar uma aula na FAAP. Caramba, E no segundo andar tinha um andar de hotelaria com cama, cozinha, ele ia dar um workshop lá. Falei, Deus, mais direto que isso, impossível. Eu entendi o recado. Aí eu liguei pro meu pai assim que eu saí, pai, eu não vou mais fazer gastronomia. Essa prova que eu vou fazer da FAAP é o que eu vou passar e vou fazer. Ele, o que aconteceu? Eu falei, depois te explico. O que aconteceu em 40 minutos? Mudou sua vida. Aí fui na FAAP, passei, aí tive até um pouco de bolsa. Porque antes eu fazia PH. Então, também imagina, pro meu pai, da 5ª série até o 3º ano, fazendo PH, que é aquela coisa vestibular, primeiro lugar, em medicina e não sei o quê. Minha filha tá indo pra gastronomia, mas tá bom, vamos lá. Vamos, vai Porque dar certo. hoje tá muito valorizado, assim, tem o glamour de ser um chefe. Antigamente não, era o cozinheiro que ficava atrás da... Até porque isso, em 2017, eu pesquisava, eram cursos politécnicos. Poucas eram as faculdades que davam certificado de faculdade, né? Gastronomia. De gastronomia. E meu pai sempre brincava, falando assim, minha filha, você precisa de uma faculdade pra um dia, quando você for ser presa, você tem uma cela individual. Todo mundo falava O isso. foco, né? Tem. E ninguém quer ser preso, não dá pra entender esse negócio. vamos ser Que preso. loucura.
Mas aí eu passei, fiz FAAP. Durante a FAAP, não abriu quórum para as matérias de hotelaria. Era como se fosse um curso básico de administração que depois entrariam matérias. E aí todo mundo que passou para essa prova, para esse curso, foi desistindo. Então só tinha, tipo, eu e mais 3 pessoas querendo fazer. Aí não abriu quórum, tava fazendo administração normal. Aí meu pai, pô, pra fazer administração normal, você fazia no Rio de Janeiro. Já não tava fazendo uma gastronomia aí. Administração normal, então vai pra USP. Meu pai fez USP. Aí eu, pai, qual a probabilidade, porque eu já era muito de exatas, assim, né? De eu passar pra USP administração agora, sem estudar nada. A galera tá lá estudando loucamente. Aí ele, tá bom, então volta pro Rio. Eu falei, tá. Então daqui 6 meses eu volto. Não vou parar agora, assim, 6 meses. Nada, né? Do nada. Tava namorando lá, praticamente morando junto. A família dele me adotou. Então, 6 meses foi um processo gradual pra eu voltar pro Rio de Janeiro. E aí, nessas pesquisas pra onde eu iria, aí tinha PUC, FGV e IBMEC, administração, né? PUC, várias amigas e amigos meus, eu falei, não posso ir pra PUC, senão eu não vou estudar. Aí FGV. Aí fui pra FGV, procurei tudo, eu falei, não, FGV vai até 3 horas da tarde, eu não vou conseguir trabalhar. IBMEC parece muito a FAAP, as pessoas vão super arrumadas, a FAAP é super assim, né? Já estava me acostumada há 1 ano com o ambiente paulista lá. Então, consegui passar, né, equivalências de matérias e voltei para o IBMEC. Aí no IBMEC fiz administração normal, só que é mercado de capitais. Então lá estava com contato, pessoas que queriam mercado financeiro, coisas que não tinham nada a ver com comida. E tudo bem, mas empreendedorismo sempre teve algum cunho meu, assim. Então, teve na Firjan, que era ali perto do IBMEC, um cursozinho, acho que era de Stanford, de Harvard, uma coisa assim, de liderança e não sei o quê. Aí eu fui fazer, eu fui toda arrumada. E aí um amigo meu que fez um trabalho comigo na faculdade, ele já trabalhava nessa empresa, quase não tinha tempo nenhum, eu fiz o trabalho inteiro sozinha, a gente tirou 9 e pouco, 10, não lembro, mas era uma nota alta. Aí ele, essa menina é inteligente. Aí ele me viu toda arrumada, tipo de sobretudo, tava no inverno, mas nem é inverno, assim. Aqui, né? Mas eu queria ir mega arrumada desse negócio de Harvard, né? Aí ele viu e falou, você tá estagiando em algum lugar? Eu falei, não, é que eu fiz um curso ali. Aí ele, você é a cara da empresa que eu trabalho. Me manda seu currículo. Aí eu falei, currículo, nunca trabalhei na minha vida. Tá bom, vou colocar ali, ó, extracurriculares, o que eu gosto de fazer, né? Aí mandei, eles me chamaram para uma entrevista. Aí, resumindo, eu passei... Isso era dezembro. Quem contrata em dezembro, né? Sei lá, dia 16 de dezembro. Já tinha festa final. Fechar um ano, festa final de ano, e no ano seguinte ia voltar. E aí me contrataram, eu fiz 2 reuniões, aí me contrataram. Aí eu já entrei, tipo, 3 dias depois já era festa final de ano da empresa. Aí confraternizando com pessoas que eu não conhecia, né? Mas aí era todo mundo muito jovem. Aí era uma empresa de resseguro, corretora de resseguro. Quando você já não entende nem o que é resseguro, né? Seguro por alto, como é que funciona. Então eles falavam assim, você sabe o que é seguro? Eu falei, sei, então você vai aprender aqui com a gente, porque ninguém entrou aqui sabendo o que era resseguro, que é o seguro das seguradoras. Então a gente fazia... E a RBR tá aí, que atua com isso também, né? O IRB. Então a gente, na verdade, era entre o IRB, as resseguradoras e as seguradoras. Entendi. E aí você entende que também é um mercado gigantesco. Nessa corretagem, o Brasil não fica com quase nenhum risco. Na verdade, quando você vai ver Porto Seguro, vai pegar um risco teu, o carro, faz um pool de carros. Na verdade, ele fica com 5%, 10%. O resto, ele passa esse risco para Londres, para os resseguradores. Então, você vê um universo de possibilidades que eu não estava... Eu não sabia, noção, né? né? Negociação. E como era todo mundo muito jovem, o que eu aprendi... E aí, cada empresa que eu passei, você aprende um skill novo. E lá foi, se vira. Leia, aprenda e resolva com o cliente. Porque você você está representando a empresa, mesmo sendo estagiária. Então, eles te davam muita autonomia para você falar com diretores, presidentes de outras seguradoras, e você começou há 1 ano estagiária. Tu evoluiu muito. Aí. Muito. Acelera o processo de aprendizado, né? Porque você deixou de ser uma estudante para você resolver problemas, né? E grandes problemas com grandes empresários, né? E você tá preocupado assim, eu não posso falar nenhuma besteira aqui. E o que eu falar, eu tenho que cumprir. Então, se eu falei assim, eu consigo essa taxa para você. Eu voltava assim, IRB, pelo amor de Deus. A gente tem que conseguir essa taxa, senão não vai fechar com o cliente. Aí ele, Dani, tá bom, vamos fechar essa taxa. Porque depois você entende que business é relacionamento. Às vezes também não é o melhor negócio do mundo, não é o melhor risco do mundo,
Mas eu falo assim, ó, eu vou te compensar esse risco no próximo. E aí eu falo, tá bom, vamos fechar nesse valor. Então, você começa a fazer negociações, entende esse processo comercial. Então, fiquei na JLT durante 4 anos. Aí, a matriz era em Londres. A JLT já foi vendida, teve um processo que eles já mudaram bastante até hoje. Mas, na época, eles mandavam todas as pessoas que trabalhavam lá há mais de 3 anos passar um tempo na matriz em Londres. Então, morei em Londres pela empresa. Fui eu, minha chefe e mais outras meninas de outras áreas morar juntas. Então, imagina, todo mundo muito jovem, lá vivendo uma experiência de morar fora. Foi maravilhoso, tudo pago pela empresa. Caramba. Então, a evolução só aumenta. Mas nessa época ainda tinha a questão da gastronomia ali Sempre no teu coração. Sempre teve, porque aí eu fazia, assim, jantares. Amigos da faculdade, vamos fazer um jantar lá em casa? Fazer um jantar na sua casa? E eu cozinhava de tudo, né? Na época não era nada vegano, vegetariano. Mas eu sempre tinha um cunho saudável. Eu tinha a noção de que tinha que ser um prato equilibrado. Eu não ia botar só carne e purê, entendeu? Então, cadê algo que tenha algum legumes, alguma coisa que vá ter um mix de proteínas? Que também não foi uma coisa que eu queria. Eu quero fazer nutrição, mas não era algo que era minha primeira faculdade que eu queria. Mas eu sempre levei em consideração isso. Então, passando da JLT, eu fiz... No meio do caminho, eu tinha feito um curso de empreendedorismo em Babson, pelo IBMEC. Então, dentro de da carga de empreendedorismo, eles falaram, a gente vai abrir um curso paralelo lá em Babson. E aí vai ser só o pessoal de pós-graduação. E aí os meus amigos também da faculdade, a gente tinha um bom relacionamento com o professor de empreendedorismo que estava indo. A gente falou, por favor, deixa só a gente, somos só 5 pessoas. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Aí a gente ficou enchendo o saco dele, ele falou, tá bom. Então foi pessoal de pós-graduação e a gente. Então também eu sempre estava ali querendo algo mais difícil, algo que não estava dentro da minha alçada, né? Querendo aprender mais rápido. Então fui pra Babson, aí a gente fez o curso, eu voltei louca, querendo empreender. Falei assim, eu vou ter que abrir um negócio, só que eu não sei se vão me levar a sério, porque eu já tenho uma cara de criança com 32 anos, imagina com 18, 19. Tu tinha essa preocupação. Claro. Quem vai me dar atenção? Quem uma vai garotinha. me levar a sério, né? E assim, eu sozinha, vou abrir uma empresa, vai chegar uma menina aqui de pasta, que ela sabe da vida, né? Aí eu falei assim, vou testar primeiro. Aí eu meio que repliquei pra fazer um teste, né? Tinha esse menino lá em Babson que tinha porrado lá essa empresa dele de etiqueta de radiofrequência para hotéis. Então, ele botava dentro da parte de governança, em fronha, em toalhas, essa etiqueta que você conseguia saber quantas vezes ela foi lavada, porque tem uma vida útil. Fica tipo o histórico do então você fala assim, lençol, eu sei que eu preciso trocar esse lençol depois de 100 lavadas, que depois ele já não está dentro do padrão. Então você tem o rastreio dele, então você não precisa contar quantas toalhas tem nessa pilha. Passou pelo RFD, você já lê automático. É uma gestão de estoque automatizada. Como é que se diz? Das fronhas do enxoval do hotel. Exatamente. E aí eu falei assim, tá bom, então eu vou conseguir um contato de um fornecedor de etiqueta de radiofrequência na China, um software de Miami, aí consegui, assinei NDA, fechei com os caras e comecei a ir nos hotéis perguntando, se eu tivesse essa solução, você se interessaria? E aí todo mundo me recebia. Eu mandava e-mail, tipo, de Hotmail, sabe? As pessoas me recebiam. Eu falei assim, bom, então eu tenho como empreender no Brasil. Não sei se esse seria o meu business agora, porque se eu conseguisse fechar... Eu falei com o Sheraton e com o Sofitel na época e com o Marriott. E eles falaram, Dani, a gente tem interesse, mas você teria que fechar, tipo, individualmente. Não dá pra botar na cadeia inteira. O que lá pra ele deu certo. Deu certo em um, replicou na cadeia inteira. Então, minimizava custo de comercial, não precisava ficar viajando pra falar com cada hotel. Então, quando eles falaram que eu teria que ir 1 a 1, eu falei, bem, viabilizou um pouco esse negócio. E acabei, tipo, deixando morrer, mas foi só uma validação pra mim, né? Sabia que tu era capaz, né? De montar um plano de negócio e ver que ele funciona, né? Sim, muito rápido. Sem apresentação, nisso que a JLT me trouxe, né? Tipo, vamos lá, vou conversar. Isso aqui é interessante pra você? Eu te ofereço essa solução. Você vai minimizar isso aqui de custo. Você vai fazer esse investimento e minimizar isso de custo. Depois você não vai ter mais essas perdas. Aí eles, tá bom, faz sentido. Então, assim, números convencem, né? Com certeza. O que eu acho que é muito legal é eu ter vindo desse mercado de exatas, né, pra cozinha. Hoje eu vejo que muitos donos de restaurante,
sabem cozinhar muito. Tem vários. Ou ele é chefe, ou ele contrata um chefe muito bom. Mas na hora da gestão, não dá certo, né? Sim. Às vezes vende muito. Tem casos de que vende muito, fatura 1 milhão, mas continua no prejuízo. Sim. Né? Então, fazer administração, economia, né? Alguma coisa que dá para você gerir o seu negócio de forma correta, sempre organizada. vai dar certo. A gente, né, tem uma história muito engraçada, porque eu sou muito parecida com você. Eu fiz nutrição, depois eu fiz gastronomia, depois eu fiz sommelier. Só não fez nada de exatas, né? Só não fiz exatas, mas aí eu tive um irmão que fez para mim. Então a gente uniu forças. Tem pessoas que não têm esse dom de fazer comida bem e administrar bem, né? Não consegue dar conta de tudo. Se unir a pessoas que têm coisas que você não tem, né? E eu acho que o principal do empreendedor é o que você está falando. De ter interesse, proatividade, sabe? Buscar soluções para o mercado. Não adianta você ter uma comida maravilhosa se o público não está procurando aquilo. Sim. Não é o interesse dele. E a grande sacada do empreendedor também não é ele ser especialista em alguma coisa. Ele ser generalista, ele entender um pouquinho de cada área da empresa dele, para ele conseguir até contratar pessoas competentes para aquela área. Porque às vezes você quer contratar alguém para você fazer o seu financeiro. Você não entende nada, você não sabe nem validar. Você não sabe nem validar se aquilo ali está sendo bem feito. Para os restaurantes, o que eu vejo é que é muito difícil ter um restaurante com comida ruim. Porque o cara já valida aquilo com amigo, já valida com a família. Pô, esse aqui não tá legal. Ele também tem o critério... Ruim é difícil. Ele também tem aquele critério dele de, pô, esse aqui não me agradou e tal. Então é difícil ter uma comida de qualidade muito baixa. Mas na administração, eles pecam sem nem saber que tá pecando. E aí que é o mais grave, né? Eu tava conversando com um amigo ontem, uma pessoa montou um japonês low cost e fazia 9 mil vendas no delivery mês. Quebrou. De casa? Não tinha estrutura legal, só que a precificação errada fez ele quebrar. Ele fazia 9 mil vendas, tendo volume, tendo gente que gostava, validava o produto, só que a precificação estava errada. Ele errou ali. E aí ele viu que se fosse precificar de outra forma, ele já concorreria com outros nichos de japonês. Então inviabilizava o negócio dele. Se ele tivesse planejado lá atrás, isso tinha funcionado. E é essa visão que a gente tenta passar aqui, né? Que não é só a comida boa que vende, né? Não é só aquela experiência, mas você tem que ter uma outra cadeia que vai te fazer performar e ter longevidade na sua empresa, né? E também é isso, vocês se encontraram. A escolha de um sócio é muito importante. Ele tem que ser complementar a você. Não, eu confesso que eu peco também. Tantas vezes nos pratos, na parte de organização de chefe, que você tem que fazer a ficha técnica direitinho ali, como na parte administrativa, porque eu tenho que fazer tudo. Apesar de saber, você não tem condição. Eu não tenho tempo para fazer tudo com excelência. Uma coisa você deixada faltar ali, entendeu? Então eu tenho que escolher. Não, então dessa vez eu vou focar nisso aqui, esse aqui vai ficar um pouco assim, mais ou menos. E aí eu vou... você tem que balancear o que é mais importante no momento, né? A gestão do risco daquele momento. Exatamente. Aonde vai dar ruim se eu não focar agora? Eu vou focar nisso. Exatamente. Uma coisa que a gente viu muito também nesse tempo que a gente está com empresa é o marketing. Cara, você pode não fazer teu marketing, mas você tem que saber como é que... Minimamente, né? Hoje em dia... Porque tem muita empresa ruim, cara. Então, muita gente ruim vendendo coisa. Muito. Aí você fala assim, cara, mas isso não tá passando a imagem da minha empresa. Não é assim que eu quero mostrar a minha empresa. Aí você fala, tem que coordenar. Não, mas o marketing do Genic é muito fraco pro que a gente poderia fazer, ter feito. Quem faz hoje? Então, aí a sociedade começou tendo um pilar de finanças, marketing e eu operacional. Tá falando do Genic. Do Genic. Tá, mas você tava no... Primeiro aí eu abri a minha primeira empresa. Tipo, pra quem não me conhece, o Genic já é minha 4ª empresa. Maneiro. Então, que eu abri. Eu já trabalhei em 2 grandes. Então, estamos falando aí de 6 empresas de experiência, né? Que é ótimo quando você trabalha em algum lugar que te dê uma base de falar assim, ok, uma empresa grande funciona dessa forma. Então, como que eu consigo absorver as coisas boas e ruins dessa empresa que eu não preciso fazer e a burocracia que eu preciso institucionar nas minhas, que é importante, né? Então, eu saí, aí acabei saindo da JLT e abri o Armário Aberto com uma amiga minha. Na época, o Enjoei era um blog e era basicamente o concorrente do Enjoei. Só que a pessoa entrava no Armário Aberto, aí tinha lá 2 chavinhas para você clicar em shopping,
que aí eram marcas pequenas, novas, ou bazar. E aí você entrava para vender suas coisas, via lojas de pessoas, né? Porque na época eu tava vendendo muita gente pelo Instagram sem ter empresa nem nada. Era só a páginazinha do Instagram. Só uma página do Instagram ali, né? e começava a vender lá roupa. Então eu falei, bem, vou pegar esse mercado de gente que tá abrindo MEI como microempresa para vender no Instagram, para jogar automaticamente pro meu site. E eu vou pegar as pessoas que querem vender roupas usadas nesse mercado. E aí eu tinha conseguido... Aí o primeiro erro meu, qual que era o meu core business? É tecnologia, é um e-commerce. O meu sócio tinha que ter um sócio de tecnologia. Programação, alguma coisa ligada nessa área. E eu terceirizei isso. E aí eu criei todo o site, estava lindo o site, contratei designer e o designer tinha esse programador. E a gente fez tudo bonitinho, fechei com o Sebrae, que todo MEI de moda feminina automaticamente entra no armário aberto. Aí ele falou, Dani, fechado, vamos fazer a integração. Aí eu chamava o programador, ele casou, saiu de férias. Caramba. Não me respondia. Ai, meu E eu assim, pelo amor de Deus, eu preciso dar uma resposta dentro de uma semana. E o cara não me respondia. Eu falei assim, vou soltar um sinal de fogo. Eu ligava, eu mandava mensagem, eu mandava e-mail e nada. Aí, acabou que não foi dando certo. A minha sócia também é uma das melhores amigas. Também você tem que saber o perfil de sócio. Ela sempre foi muito inteligente. Ela ganhou como a melhor aluna do IBMEC, de melhor nota. Mas ela não tinha a ver empreendedora. Aí ela queria passar no BNDES, passou 3 meses estudando no BNDES, ela passou. E ela falou, amiga, eu consigo tocar. Mas eu falei assim, cara... Não era mais a empresa, né? Não Era vai tocar. segundo... Então, ficou só eu sozinha. Aí eu segurei as pontas por mais uns 3, 4 meses. E aí eu já não tinha sócia, eu já não tinha o programador. Faltou fôlego ali pra continuar, Faltou fôlego, né? falou assim, cara, a ideia era muito boa. Todo mundo fala assim, se o armário tivesse até hoje, estaria bombando. Eu falei, não fala isso. Foi uma experiência, meus erros, aprendi. Vamos pro próximo. É isso aí. E aí, me chamaram, e eu sempre fui essa empreendedora que eu aprendi lá nos Estados Unidos, que não tenha medo de contar a sua ideia. Óbvio que você não vai sair contando a sua ideia, que você sonhou, teve uma ideia e saiu falando. Mas como que você cria um 360 da sua ideia, redondinho, a ponto de a pessoa pensar em criar algo parecido, ela falar, mas para que eu vou ter todo o trabalho de criar isso, se ele já tem tá o fornecedor, já tem tudo isso programado. Não, vou chamar ele para ser meu sócio, né? Uma bacia de ideia não vale nada, né? Só vale a semente que você pega e coloca na terra. E muita gente não faz isso. Sim. Então, você contar a ideia, você tá mais fomentando aquela ideia pra você do que pra pessoa. Isso é muito maneiro. Não, tem gente que morre de medo de falar. Só que também nunca faz, porque não consegue ninguém pra apoiar. A gente já teve Ou então fala e ouve de alguém que nada sabe e fala assim, isso não vai dar certo, e a pessoa desiste. Tem que saber muito bem pra falar. Eu falo algumas coisas, mas assim, pra pessoa certa, com o intuito, de repente, daquele cara ser um sócio meu, entendeu? Então, acho que esse Você pega, eu identifiquei que ele tem um perfil que cabe dentro desse negócio. Vou contar a minha ideia. É que pessoas empreendedoras, quando você conversa, a gente tá conversando aqui, se eu soltasse uma ideia de que eu quero fazer isso de uma nova marca, vocês iam falar, mas eu acho que assim daria mais certo. Vocês não estão querendo ser meus sócios, mas a gente fomenta o empreendedorismo, né? A gente quer que dê certo, empresas. O podcast está aqui para isso, para falar sobre negócios e trazer, como você disse, né, que não deu certo por alguns motivos, né? Você acabou pecando em uma empresa e aí você veio depois mais madura para uma segunda empresa que você foi montar, já viu os erros para não cometer novamente, né? Aí você já estava na segunda... Na segunda empresa que eu acabei entrando, uma empresa que não fui eu que criei. Mas foi nesse circuito de... A pessoa contou uma ideia pra mim, um amigo meu, eu fui falando, eu acho que não vai dar certo, se você fizer assim, assim, assado, vai dar mais certo, lá, lá, lá. E ele ficou pensando, cara, tudo que ela falou é pertinente. E me chamou pra ser sócia. Você quer ser a comercial da empresa? A gente vai fazer isso, o plano de negócio é esse. São mais outros 2 sócios, além de mim. Eu falei, vambora, ué. Eu já não tô com armário mais. Aí eu fechei com eles em mídia, corri atrás. Aí era tecnologia também, só que era tablet em táxi para pagamento de cartão de crédito, tipo o que tem em Nova York. Só que de uma forma... Eu já tinha trabalhado com seguro no Brasil. Eu falei assim, vão roubar esse tablet, né? Certamente. Então eu preciso fazer um seguro dos tablets. E falar tem que ter um benefício pro taxista querer ter esse tablet no táxi dele. Então eu falo assim, depois de 2 anos o tablet é teu.
E o tablet tem um seguro. Então, a gente sabe onde o tablet está. Se for roubado, acaba sendo quase que um GPS para o seu táxi. Não sei se pode minimizar o seu seguro do carro. Então, fui criando uma série de vantagens para o taxista querer ter o meu tablet. E aí, fechei com a Samsung, que na época tem que ter uma coisa responsiva. Então, a gente só tá falando de Samsung e Apple, né? A Apple não patrocina ninguém. Então, eu fui para Samsung. E eles falaram, a gente não vai dar patrocínio, mas a gente consegue subsidiar parte do tablet para você. Tá bom, então fechei com a Samsung, fechei com 2.000 táxis no Rio, 2.000 táxis em São Paulo, virei para eles, para os sócios, que eram os que tinham que correr atrás do dinheiro, da programação, não sei o quê. Consegui tudo isso. E aí, vamos lá, são 1.300.000, 2 milhões que a gente precisa levantar? Tá bom. E aí nada foi feito. Caramba. E eu já tava, depois do armário, tipo assim, eu não vou brigar. É isso, fiz minha parte. Também foi um trabalho que eu não aportei dinheiro para uma tecnologia, né? Que eu preciso desse retorno. Aportei muito no armário. Que não tive retorno nenhum, mas tá bom, foi aprendizado. Foi minha primeira empresa. Então, o negócio foi morrendo. Eu também não ficava cobrando. E aí, o negócio estagnou, assim, né? Automaticamente. E nisso, eu comecei a trabalhar com comida. Porque Aí eu comecei... que voltou a comida na tua vida. Porque eu comecei a fazer jantares. Eu tava com mais tempo livre, jantares para amigos. E aí, alguns amigos meus falavam assim, Dani, por que você não ensina a minha empregada a fazer comida? Que ela vai lá todo dia, ela cozinha sempre a mesma coisa, a cozinheira. Aí eu falei, tá bom. Aí comecei a dar consultoria de comida saudável, ainda tinha tudo, para várias socialites no Rio de Janeiro, né? E aí tinha uma que sempre falava assim, você pode vir toda semana? Aí eu falei, Betina, não tem mais o que ensinar para ela. Já dei apostilas grossas. E ela tem que fazer as receitas. Aí ela, ai, não, é porque sempre quando você vem, ela fica com gás, ela fica mais animada, ela cozinha melhor. Aí eu tava fazendo em casa de algumas amigas, e aí uma amiga que trabalhava na B2W falou assim, abriu uma vaga aqui de e-commerce, né? Para decoração em móveis. Eu acho que é a tua cara. Aí eu falei, cara, tá bom, manda meu currículo aí. Aí mandei meu currículo, me chamaram para uma entrevista na mesma semana, na semana seguinte, e fui passando pelas etapas da B2W, né? Que era muito engraçado, que eu já, como estava uma empreendedora já mais amadurecida, eu também, como uma possível funcionária, eu já era mais desbocada, assim, eu não tinha medo. Ai, o que eu vou falar, isso aqui? Então, quando eles perguntavam assim, fala um defeito seu. Aí eu, um defeito? Ai, às vezes eu sou meio desorganizada. Aí eles, nossa, mas isso é um defeito bem ruim. Achei que você ia falar assim, que eu sou... Perfeccionista. Não, que às vezes eu tenho muita coisa pra fazer, eu preciso me organizar direitinho, senão eu me perco ali. Tá bom, você foi muito sincera. E os benefícios? Aí eu falava, qual é a sua qualidade? Aí eu falei, não, eu vou atrás, eu vou até o final pro negócio sair. E aí, eles tinham perguntado assim, me vê uma coisa ruim do nosso negócio, B2W, que seja um calcanhar de Aquiles, né? Que pode ser um funil pra gente. E aí, todo mundo que tava ali na entrevista tava falando sobre logística. Que entregar pro Brasil inteiro realmente é muito difícil. Um desafio, né? Só que pra mim, que eu vim da área de tecnologia e vendas comercial, na hora que eu entrava no site, eu só via erros assim. Aqui tem que ter um range pra eu escolher o preço manual e não tá assim, 50, 250, 300. Eu quero algo de menos. A parte de features, né? De eu escolher o que vai ser cada item, conseguir filtrar melhor o meu item pra eu escolher mais rápido. Então, essa parte de filtragem, eu fiz um site novo pra eles com ideias de filtros. Como eu tinha que vender móveis, eu tinha criado... A minha ideia era... Por que a gente não faz um mecanismo onde a pessoa coloca as dimensões da sala dela... E aí já te dá sugestões dos móveis, por exemplo, pra saber se vai caber, porque a pessoa vai comprar um sofá de 3 metros, só podia ser 2,80 metros. Aí ela compra e fala assim, eu quero devolver o meu sofá. A reversa de entregar um sofá de volta é horrível. Absurdo. Então, assim, pra mim tinha que ter em móveis algo que a pessoa soubesse o móvel entrar na casa dela. Então, eu comecei a falar desse mercado que era mais marketing, né, o comercial. E aí, quando eu fui apresentar os diretores, mas isso não é comercial. Você vai lidar com fornecedor, isso aí é marketing. Você quer trabalhar em marketing? Eu falei, aonde eu vou trabalhar é o seu problema, não o meu problema. Eu tô te dando uma solução. Você pediu uma solução, tá aqui. A minha solução é essa. Aí eles ficavam assim, tipo, respondendo na lata, né? Aí depois perguntavam, era lá no centro, a B2W, né? No Porto. Eu morava na Barra.
Aí eles, pô, você mora longe, na Barra, até vir pra cá. Eu falei assim, eu que vou pegar o trânsito, né, não você. Se eu morasse 3 horas daqui, se eu quero vir, aí eles, tá bom, né? Vai responder o que é isso? Então, eles me contrataram, e falaram assim, menina é louca, ou ela é muito proativa mesmo e vai... vai fazer virar. E aí eu entrei em decoração. E aí decoração era uma empresa muito burocrática, né? Grande. Eu tinha que fechar os fornecedores, procurar vários fornecedores novos, cadastrar, botar no site. Só que para botar no site tinha que pedir pro marketing. Ó, esse é meu produto, que o fornecedor mandou uma imagem. Bota aí num cenário para eu botar no site. E o marketing não me entregava. A fila de produção tá muito grande, a gente tem que fazer isso antes. Aí eu falava, ai, meu Deus, tá bom, eu mesmo vou fazer. Aí pegava uma imagem, botava ali o abajur, salvava e subia no site. Então eu não precisava do marketing, sabe? Eu tava fazendo ali o negócio rodar porque eu tinha o meu tempo de entrega. Eu queria fazer. Mas eu queria... Aí, quando que foi que surgiu a ideia, assim, do seu restaurante hoje? Você sentou em casa e... Aí eu saí da B2W, porque um amigo ficou me enchendo assim, Dani, a gente tem que abrir uma agência de marketing e eventos. Aí eu fiquei 1 ano na B2W e abri a Lorde, que foi a Festa Esbórnia. Já ouviu falar? Não? Já ouviu falar da Festa Esbórnia? Então, esse meu sócio, ele criou em 2010 e em 2014 a gente criou a agência para levantar a festa, ser uma agência, de fato. E aí eu comecei a fazer criações de eventos. Um dos eventos... tinha que ter comida. Eu falei, tem que ter algo de comida, Ramalho, tem que ter. Aí a gente criou o The Chef Hits, que eu buscava patrocínios de empresas relacionadas à gastronomia e a gente fazia um jantar harmonizado com vinho, influenciadores, para conversar, bater papo e experimentar comida boa e usar os utensílios. Então, fechei com a Le Creuset, a gente tinha a World Wine fornecendo os vinhos, tudo isso era fotografado para os influenciadores postarem e tal. Tinha as entregas, então sempre tinha algo de comida, né? E aí, com o tempo, eu com essa veia comercial, empreendedora, fui cansando de evento. Eu ia fazer 30 anos, eu assim, comecei a fazer yoga, mudou minha vida para falar assim, o que você quer fazer da sua vida a partir de agora? E aí eu tive algumas meditações que eu me conectava com eu criança e eu falava assim, Dani, vai lá pra gastronomia. Chegou a hora. Você tava dando para de enrolar. E... Aí eu falei, tá bom. Aí eu vendi minha participação na empresa, explodiu a pandemia. E caramba, assim, vendeu na hora certa. Porque evento... Bizarro. De novo, Deus na minha vida, obrigada. E aí eu falei assim, eu vou abrir algo de comida que eu não sei o quê. Aí eu tava numa transição que eu comecei a ver vários documentários veganos. E eu, como exatas, se você me fornece dados que mostra que isso não é bom pra mim, e eu agora, sabendo desses dados, eu não consigo mais comer. Entendeu? Não consegue desver aquilo, né? Desver, Agora eu vou comer sabendo, eu vou comer com um peso na consciência de que eu tô fazendo isso e isso pro meu corpo, né? Então eu falei assim, eu vou testar pra saber se é isso mesmo. Aí fiquei 1 mês vegana pra saber se ia ter aumento de performance, se eu ia dormir melhor, se eu ia malhar melhor, trabalhar melhor. E realmente, eu vi todos esses benefícios. Eu falei, gente, não tem agora. Depois desses resultados, performance, eu voltar atrás. E aí eu comecei do meu dia a dia a comer mais vegano. Sendo que eu comia ovo, peixe e queijo. Agora, o resto eu deixei mesmo de comer. E aí eu vi melhorias. E como eu comecei a abrir a ideia do Genic com os sócios, Genic vem de organic, né? Que a gente queria que fosse um laboratório de orgânicos. Então, a gente queria tirar da mente do consumidor que vegano é hippie e plantinha madeira. É tecnologia, é muito estudo, é o farm to table para mostrar que isso é o futuro, senão degradando o meio ambiente, não vai ter futuro, não sei o quê. Então, a gente queria atrelar, parecer uma nave espacial com comida vegana, sabe? Maneiro. Então, a gente criou o conceito Genic Lab. A gente é um laboratório que vende comida vegana ou vegetariana. Não sabia se não ia ter ovo, não ia ter queijo. Mesmo não refletindo a minha alimentação. Mas eu precisava mostrar para as pessoas que era possível. Então, virou um propósito meu como comunicadora e comecei a estudar para me firmar como uma chefe de cozinha vegana. E eu tenho muito cuidado em falar uma chefe vegana. Eu falo mais plant-based porque eu não levanto bandeiras políticas, né? Então, por isso que o Genic a gente fala plant-based. Aqui você está focado só na comida.
uma comida saborosa sem nenhum derivado animal. E aí eu comecei a estudar muito, para poder saber os temperos mais exóticos que substituíam, que davam um gosto de ovo, que davam um gosto defumado, sem química nenhuma. Como que eu fazia tudo. Então, no início do Organic, eu fazia tudo. Eu fazia o tofu, eu fazia todos os molhos, eu fazia pão, eu fazia as carnes, os queijos, tudo. Eu abracei o mundo. E aí, no dia a dia, você vai vendo que não tem como. Não, é inviável, né? Você pra abraçar operação. tudo, Então, comecei a comprar o tofu pronto. Comecei a ver uma pessoa que produziria o pão pra mim. Eu não podia ser padaria, queijaria. Tem que ter uma estrutura também de Você tem que ter o teu hamburgueria. business principal, né? Ali, o que você é bom fazendo, né? Quando você vai fazer tudo ali, você abre muito aquele leque e começa a confundir, né? O negócio. Como a parte administrativa, pensei, não quero depender de ninguém. Eu quero ter meu custo ali estagnado. Então, eu só vou ter a variação de insumos. Sim. Então, no início, eu falei assim, eu vou deter de toda a cadeia para poder conseguir o preço mais barato possível e o meu prato não ser caro. Legal. Só que eu não conseguia abraçar o mundo, né? Então, eu comecei a E vai demandando muita gente também, né? Pra produzir tudo isso. Muita. Eu ficava muitas horas na cozinha. Era bem cansativo. Mas eu tava lá no gás. Legal. Aí a gente queria ficar aberto também muito tempo. Porque é uma loja de rua, no Jardim Oceânico. Então, a gente ficava de 8 às 10 da noite. E é muito tempo. É muito tempo. Tem que ter uma equipe para poder trocar, E a questão né? dos orgânicos, não é um ofensor para vocês hoje? Porque eu acredito que tem uma demanda pequena ainda de fornecedores, Mas calhou de um amigo meu... Aí, contatos sempre, né? Um amigo meu entrou de sociedade numa empresa de produtos orgânicos. Que legal. Que fornece para o Zona Sul o Biovida. É um white label deles, que eles plantam, embalam como Zona Sul e entregam para eles. E eles também são os fornecedores do Deli Tropical. Então, o objetivo deles é entregar produtos já higienizados com o custo mais barato possível. Eles não querem ter um markup muito alto. Então, eu já conseguia produtos mais baratos orgânicos. E numa qualidade boa, né? Que também é orgânico. Qualidade que já vinha higienizado, né? Então, já minimizava o trabalho da pessoa lavar e tal. Então, eu tinha bons fornecedores para isso. Então, eu conseguia fazer o restaurante rodar. Só que a gente começou... Os meus sócios falaram assim, Dani, a gente tem que ser a lanchonete, a primeira lanchonete vegana plant-based do Brasil. Então, a gente começou com lanches. Hambúrgueres, tapiocas, açaís, sanduíches, shakes. Só que no ponto que a gente estabeleceu, a demanda começou a acontecer de outros produtos. As pessoas queriam residencial, as pessoas querem comer, querem almoço, querem entrada, querem um vinho. E também tem a curiosidade de consumir aquele prato na visão de vocês, né? Tipo, como é que o Organic faria um risoto... Sim. Sei lá, com... um risoto, um estrogonofe, E aí eu comecei a criar também pratos de comida. Tudo isso foi me gerando muita experiência. Então, eu consegui testar um range de produtos muito grande. Então, eu consigo hoje ser uma fábrica, se eu quisesse, porque eu produzo pão, queijo, hambúrguer, produtos finais, produtos de insumos de base. Eu brinco com a Luma que a gente tem que ser uma marca, né? Que o cliente se identifique com a marca, não com o produto. Porque amanhã eu posso não vender aquele produto, ou amanhã eu posso vender uma camisa e ele querer usar a minha camisa. Sim. Então, a gente se posiciona como um brand muito forte, que já teve uma cliente nossa que falou, cara, qualquer coisa que vocês fizerem aqui, eu vou consumir, né? Como é que ela falou contou? Assim, ai, Luma, vocês tinham que fazer um café da manhã. Eu queria trazer meus amigos aqui pra tomar um café da manhã. Eu falei, mas o meu não é café da manhã. Não é meu, mas eu tenho certeza que seria maravilhoso. Você tinha que fazer isso. Aí eu falei, ela já entendeu, né, o que a gente quer fazer. E aí ela vai consumir a nossa marca se a gente for vender sapato, talvez, cara. Isso é credibilidade. Exatamente. E o game que deve ter acontecido esse detalhe também. Eles já tomavam uns shakes, os hambúrgueres eram legais, o meu lanche já vai... dentro mas do o meu almoço, você não pode também oferecer, né? Não, na verdade, eram clientes que não vinham para o meu restaurante para comer lanche. Eu tava deixando na mesa um dinheiro, se eu tava conseguindo ali, as pessoas queriam fast food, entendeu? E a gente pensou assim, fast food, preço baixo, alta rotatividade. Tá bom, fast food, preço baixo, a gente fez. Cadê a rotatividade? Cadê o fluxo de pessoas? Né? A gente criou um ambiente para ser frio, para as pessoas quererem ficar pouco tempo lá dentro. Então, tudo uma luz branca, tudo muito inox, gelado, né? Para ser um laboratório mesmo. Cadê as pessoas para ter a rotatividade? Então, a gente tem que readaptar o negócio. Sim. Né? Então, a gente mudou a iluminação para amarela, para ficar mais aconchegante.
A gente queria trocar as cadeiras ou botar um pouco de madeira para dar uma sensação mais, né, de aconchego. Fui criando os pratos de comida, botei vinho, botei drinks, entradas principais, sobremesas, tudo. E aí foi muito engraçado, que a gente vê a curva de vendas, né? Vendia muito hambúrguer, tipo coisa de lanchonete. Entrou os pratos, caiu isso aqui, começou a vender muito hambúrguer, muita prato de almoço. Falou assim, pô, mudou meu core business agora? Eu não vendo mais isso? Será que eu tiro? Mas a gente continuou mantendo, porque no iFood vendia só isso aqui. A maioria das pessoas não queria comprar prato de comida. No iFood o lanche performava melhor. E na loja presencial performava melhor almoço e jantar, entendeu? Então a gente foi se readaptando. O Guenic sempre foi uma adaptação ao longo do caminho. Então a gente percebeu que vamos mudar um pouco a estética. A gente sabia de algumas coisas que a gente tinha que colocar de cor para aquecer, para chamar atenção. Mas no mesmo momento em que eu investia em insumos, em compra de equipamentos, eu aumentei meu portfólio, eu preciso de mais freezer, eu preciso de mais balcão refrigerado. Mais espaço físico mesmo, né? Mas e para você chegar nessa ideia final do game que é hoje, né? Qual foi o seu processo de aprendizado para isso? O que você levou em consideração? A experiência do cliente, o produto primeiro? O que veio nessa ordem que era a sua prioridade número 1 ali? E aí, por isso que eu acho que é importante você escolher sócios certos, né? Eu, como operacional e comida, eu tinha que levantar o que eu vou entregar de máxima de qualidade. Como eu já vinha de um mercado de gastronomia que eu sempre fui em menu degustação, eu sempre queria comer produtos de qualidade. Para mim, o sabor é o mais importante. Sempre foi. Então, uma coisa que eu queria transparecer para os meus clientes e amigos que me conheciam só experimenta isso aqui, meu amor, que o sabor é maravilhoso. Não se pega que isso aqui é vegano, vegetariano, flexitariano. Não se importa com o que tem dentro. Tem aqui. Então, isso era um forte muito para mim, que eu precisava ressignificar os alimentos. Então, se eu ia fazer alguma coisa de berinjela, não podia ter cara nem gosto de berinjela. Entendeu? Então, se eu fosse fazer eu sempre falo isso, né? Nesse açaí a gente usa biomassa de banana verde e manga, ou morango, ou maracujá. Aí a pessoa, nossa, eu amo banana. Eu falei, não, mas não tem gosto de banana. Não é aquele açaí, não né? É aquele. Já aconteceu isso no iFood, de você, de algum cliente falar assim, odiei o açaí porque não era aquele açaí com xarope, com banana, com os confetes, açaí, não sei o quê. Não, mas diga alguma outra coisa. Sim, tipo, sim. eu comi um hambúrguer, mas era horroroso. Mas você vê que o horroroso é pela mentalidade dele. Tá do que ele tá com acostumado, picanha, né? A gente tem um açaí orgânico lá, de vez em quando acontece. Tipo, mas não veio tão doce, não veio tão legal, porque a gente tem algumas trocas ali para ele ser um pouco mais saudável, ser mais saudável possível. Esse é o nosso ponto principal do nosso negócio, né? A gente vai pegando alguns sanduíches, algumas coisas, fazendo uma releitura para ele ficar saudável, tirando do que é ruim, né? E você também fez isso, só que trazendo pro plant-based, né? Tirando todo o derivado animal, que aí é bem difícil. Eu converso com alguns chefes, nunca desmerecendo, né? Mas eu falo, é muito mais fácil você cozinhar com manteiga, com ovo, com farinha de trigo. Tira tudo isso. Também já tá no hábito da produção dos pratos, né? A gente já usa eles como base para quase tudo. Já tá enraizado ali Então nos as pessoas chefes, ficam né? perguntando assim, como que você conseguiu chegar nisso, na salsicha com gosto? Erros e acertos. Você faz salsicha também? Um negócio que eu achei salsicha, muito legal. Hambúrguer, Muito legal hoje, olhando o site do game, que é o Not Dog. É o Not Dog. Achei muito maneiro, muito maneiro. A gente entrou até com patente ali do nome, né? Tipo, pão de pesto, pão de oca, Not Dog. Porque... Pão de oca? Não tinha visto, isso aí passou... Pão de oca é que a gente tem 2 sabores de pão de queijo. O pão de pesto e o pão de oca. O pesto é o sabor mais forte... E o pão de oca, pelo fato de levar batata baroa e batata doce, acaba puxando algo meio um queijo. Então, e é feito com mandioquinha, batata baroa, então pão de oca, que a gente puxou. Maneiro. E tudo isso é para tentar remeter a alguma coisa, né? Eu podia chamar, o nome é pão de beijo, desses pães de queijo vegano. Pão de beijo, por que beijo? Nada a ver. Né? Eu tenho que remeter a algo que o cliente vai entender. Pão de pesto é um pãozinho que parece um pão de queijo, tem gosto de pesto, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês da expectativa e realidade, né? O cliente tem que saber o que ele vai comer.
Se eu tô falando lá que tem escrito que o hambúrguer não tem textura e não tem gosto de carne, não vai esperar comer um hambúrguer que tem todas as características, né? Aí tá escrito lá, por exemplo, blend de grãos com berinjela maçaricada no missô. A pessoa vai achar assim, nossa, berinjela vai ser horroroso. Come aquilo e acha maravilhoso. Mas antes é a importância do marketing. A gente vendia como hambúrguer de berinjela, hambúrguer de cogumelo. Hambúrguer de cogumelo saía muito. Hambúrguer de berinjela saía nada. A comunicação importa muito pro produto, E aí né? a gente mudou o nome. O meu sócio, que é de marketing, ele sempre teve umas sacadas muito boas. Ele falava, vamos destacar outra coisa. O que vai dentro desse hambúrguer? Aí vai barbecue, cebola caramelizada, azeite trufado, palha, crocante. Aí ele, então vamos destacar BBQ trufado. Vender muito. Vender assim, campeão de vendas. Eu entro nos eventos hoje em dia com X falafel e BBQ trufado. Falafel as pessoas entendem o que a comunicação de vocês também é muito maneira. Obrigada. Muito maneira. O Not Dog me chama muita atenção, porque tem tudo a ver com a marca. Aí tu fala assim, poderia botar hot dog, salsicha, vegano. Tipo, a comunicação importa também, né? É todo um conjunto de coisas que vai tornar aquele produto realmente plant-based. Eu achei muito bonita a embalagem. Tudo isso é mérito do meu sócio. Tá muito bonito mesmo. Ele criou a identidade visual e ele é advogado, que também foi enveredou pro mercado empreendedorismo, ele tem academia e ele é sempre muito criativo. É arquiteto, tudo ao mesmo tempo. Arquiteto, designer, advogado. Cara. Empreendedor. Exatamente, a gente se vira, né? Ele me complementa nessas partes que eu não sei ficar ali mexendo no Photoshop. Até tentei uma época da agência, mas não tenho esse saco pra ficar sentada fazendo Aí hoje isso. são quantas pessoas de sociedade? Só sou eu e ele. Você que fica na parte de produção e ele mais na parte de marketing. De marketing, ele cuida da imagem Imagem. e eu cuido da operação e produção. Entendeu? Você teve alguma dificuldade com o iFood? Porque a gente fala muito aqui sobre delivery, né? Qual é a sua maior dificuldade no delivery hoje? Eu acho que esse negócio da gente conseguir entregar um preço baixo, toda hora eles ficam criando códigos e cupons e isso acaba viciando o consumidor a comprar só se tiver um cupom de desconto. Então, essa precificação de quanto você tem que botar lá, que acaba sendo... Você tem que jogar lá em cima para você botar todos os códigos possíveis e aí você vai vender mais. Se você também tá sem nenhum código vendendo, não tem venda nenhuma. Então, até que ponto você também quer acostumar o seu público a estar ali sempre com esses cupons? No início, eu fiz isso. Eu botei o preço lá em cima e botava todos os cupons. E aí meu sócio falou assim, não, isso é um absurdo, a gente não pode acostumar o público a vender assim, que se um dia botar alguma coisa ou não tiver esse cupom, a gente vai vender nada. Então vamos baixar o preço, não vamos usar cupom. E aí isso fez com que a gente vendeu muito pouco nessa época. Até voltar a vender, que o cliente falou assim, eles não vão botar cupom de novo, então eu vou voltar a comprar. A gente conversa com muitas pessoas aqui, especialistas em delivery, especialistas em tráfego pago. E existe um programa... Como é que fala no iFood? Enfim, o algoritmo, né? Não, o algoritmo. O algoritmo, mesmo. Tem um algoritmo que, por exemplo, o que você falou agora não faz sentido dentro do algoritmo do iFood. Por quê? Porque é um comportamento do iFood, não é do seu cliente que está acostumado com o cupom. Ali, o que acontece com os cupons? A plataforma te destaca. Tipo, você tá com cupom de 20, você entra numa lista. Só que tem outras formas de você aparecer e ter volume de gente entrando no seu cardápio. Ali é um funilzinho, que enquanto você entrava no funil do cupom, entrava mais gente. Então, se você conseguir jogar o tráfego ali para dentro, ele vai performar também até sem o cupom. Aí que é importante você aparecer mais pro seu cliente. Ele te dá ali o estalo de você, em vez de aparecer para 5 mil pessoas, agora você aparece para 15. Então, consequentemente, vende mais do que os 5 mil. E as pessoas não entendem isso. Mas eu botei o cupom e vendeu. Mas se você também aparecesse mais, você venderia mais. A gente só tem um único cupom, que é o cupom de 12. Que é para começar que é a experiência. pedido. Né? Depois... E fidelização, não? Não muito tem. Caro, R$20 pro terceiro pedido. Porque depois fica quase zero. Não tem lucro, não tem. E aí, assim, quem gosta do seu produto, ele vai comprar, independente do cupom ou não. Mas a pessoa precisa ter, tipo, poxa, por que eu vou comprar você no tem teu que trazer se eu não sei ele nem pra se eu vou sua gostar? experiência. Primeiro, sim. Entendeu? Então, já que eu tô com o cupom aqui, eu vou testar, vou comprar esse negocinho. Você vai conquistar aquele cliente. Depois, ele vai comprar de você, independente do
fidelização, preço ou entendeu? o canal também, né? Porque o canal. você pode jogar pro próprio WhatsApp ou outra plataforma de venda. Sim, sim. Você já conquistou aquele dali, então você pode botar a fidelização de uma outra plataforma, não E do também iFood. tem algumas coisas, por exemplo, o seu hambúrguer. Onde a gente compra o seu hambúrguer? Lugar nenhum. Então, se você botar R$100 e eu tiver com vontade de comer, se eu já conheço a sua experiência, eu vou pagar R$100 o seu hambúrguer e eu vou consumir aquela experiência. Uma E outra estratégia legal de captar cliente no iFood é você ter um produto isca. Você não precisa botar... eu até vi o seu que tem assim, vários produtos com desconto. Você não precisa ter vários produtos com desconto, porque o cliente sabe que tipo, o valor real é aquele que dá com desconto e não aquele alto, entendeu? E aí você tem um único, por exemplo, o teu bolinho de arroz lá, vamos supor que você tem. Que para você o teu custo é muito baixo. Então, aquele dali, o seu lucro vai ser bem pequenininho. Por exemplo, você vai ganhar R$5 ali. Mas você bota o pedido mínimo, um valor para ele ser Não, obrigado às vezes a comprar mais nem coisa? isso, nem isso. Isso aí vai ser o decorrer da experiência dele. Ele vai acabar consumindo mais. Mas... Ele entra na tua plataforma por conta desse baratinho, entendeu? Tipo, a gente tem lá um macarrão ao pesto, né? Que ele fica R$19,90. Penne ao pesto, R$19,90. A gente entra no cupom de almoço por R$20 e frete grátis. Mas a gente só tem ele nesse preço. E ele, meu ticket é muito baixo. Então aí eu aumento a entrada do meu funil sem o cupom. Mas o frete grátis vocês entregam até que raio? 1 km, 2, no máximo. Não, mas você que limitou que é até sim, 2. sim, Tá. Dá pra limitar, entendeu? ali, Não né? é todo mundo que é frete grátis. Aí você entra em destaque, né? Destaque nos lugares. Então você vai fazer... Aí o que eu faço nesse produto isca? Vai ter um funil ali de venda. Ele vai entrar por um preço de R$19,90, só que eu vou oferecer para ele acréscimos, que entendeu? fiquem vantajosos. Você quer comprar esse de 19? Ok, mas você gostaria de levar um empadão? Você gostaria de Adicionar levar um uma bolinho? proteína. Uma bebida e uma sobremesa. Exatamente. Não, e tá aí ele ali. pode também, tipo, turbinar aquele prato. Tipo, botar uma isso. proteína, botar um ovo de codorna, botar e aí vai... Um suco, uma sobremesa. Sim. Aí, no final que ele entrou para comprar 20, ele comprou Gastou R$50. 58. Entendeu? Sim. Então, é só uma estratégia que você pode utilizar para entrar mais gente na tua página, entendeu? Sim. É o que acontece em shoppings também, né? Você vê lá, promoção, 70% off. Tem uma peça 70% off. Mas todo mundo entra para poder conhecer a loja e fala, pô, esse aqui não tá, mas eu gostei desse É o aqui, eu vou gatilho, levar. né? Pra você trazer o cara pra sua experiência. Tem muitos... Isso a gente foi aprendendo também com o tempo, porque é o nosso negócio principal, o delivery. Era o que a gente queria fazer. Então a gente foi buscando essas informações até... A gente montou o podcast também, que a gente aprende demais. Sim. Pô, tem gente aqui que me dá um insight que a gente consegue aumentar 30%, 40% do faturamento. Então, ó, um insight pra você. Tem um podcast que vai te alavancar também. Isso é importante, galera. Essa troca de experiências. Porque eu já vou fazer isso, chegando lá no cliente hoje. Porque às vezes a gente fica tão focado com um produto. Meu produto é maravilhoso, minha ideia é incrível, Cara, eu quero mudar o mundo. Só que as pessoas não conhecem. Ali eu tô focada na loja física, que eu penso, eu não tô dividindo com o iFood 30%, né? Cara, mas movimentar aqui. O delivery, ele também é muito interessante, porque você tem muita escala nele. Se você consegue performar e parecer para mais gente... pensa que sua loja hoje, a minha pelo menos, tem 7 mesas. Então é muito limitado ali, eu não consigo atender muita gente. Só que no delivery, no mesmo período de horário, eu consigo atender 150 pessoas, que eu tenho capacidade de produção. Sim. Então, aonde está ali minha maior escala? Entendeu? E aí no almoço a gente vende 70 pedidos, mais ou menos. Então, na minha loja eu não conseguiria atender, eu teria que ter um espaço muito maior para isso. E aí a gente viabiliza a escala no delivery. Né? O nosso público do Genic, muitos são da Zona Sul. Até pelo meu histórico de conhecer mais gente de lá, só saía por lá. O meu núcleo de amigos todos moram pra lá. Então Gávea, Leblon, Ipanema, Jardim Botânico. Aí eles vêm pra cá pra comer contigo. E aí eu expandi o meu raio pra conseguir pegar até um pouquinho do Leblon e Gávea, que agora tá começando a entregar. E normalmente quando aparece a pessoa pedindo lá, eu vejo. É alguma amiga minha, que fala assim, vai demorar um pouco, não tem problema. Eu quero comer, tô esperando aqui. E eu o falei, que tá bom. eu acho legal do Genic é que todos os produtos eles são muito autorais. Sim. Então, se o cara gostar, ele não tem como te consumir em outro lugar. Exatamente, tu se torna especial. Não, Sim, ele não tá compete com refém ninguém. de você não tem concorrente. Hoje não existe concorrente do Genic porque todos os produtos são autorais. Sim. Quem é muito bom E aí eu começo nisso... a pensar se como
como business, né? Aham. Eu não quero ser refém do meu business. Então, eu não quero ser refém de ser uma loja física. Como que eu transformo o Genic num potencial que ele é, de vender para mais gente? Então, a gente está estudando a possibilidade de não ter mais loja física e virar só delivery. Ou abrir uma fábrica, vender congelados, que aí eu consigo entregar os meus pratos de comida no formato congelado para muito mais gente. Sim, sem dúvida. A cidade A inteira escala do muito Rio. maior, né? É. E a pessoa vai tendo aquela experiência. É só botar lá formas de descongelamento, como que fica melhor o consumo desse produto. Mas o sabor, os nutrientes, ele vai estar consumindo. Então, aquilo que o empreendedor tem que ser totalmente flexível, a gente tem que conseguir se adaptar à nossa realidade atual. Minha realidade atual ali do Genic, que a gente está tendo que separar a sociedade. Então, os sócios vão seguir separados e o espaço local é dele. Então, eu vou dar uma prioridade para ele ficar com o espaço e eu vou mudar o Genic para outro lugar. Então, as pessoas ficam, Dani, vem para a Zona Sul, tem que abrir. Eu falei, gente, o custo de ter uma loja física na Zona Sul tem que valer muito, muito a pena. E eu sei que ponto é a principal ferramenta de vendas de uma loja E no física. delivery você não precisa. Pelo menos eu posso começar um raio. custo mais baixo, né? E o delivery, você fazendo um tráfego pago, você como se você se posicionasse no melhor ponto possível. Sim, eu entrego na Hoje- sua casa. Exatamente. E hoje a gente tem de impressões lá na loja, mais de 1 milhão de impressões mês. Então, tipo, é muita gente vendo a gente. Talvez até na Avenida Movimentada eu não teria tanta gente me notando, né? E a gente é apaixonado pelo delivery. Então, E sempre eu acho vou... que é isso. Se eu tivesse tempo pra focar em uma plataforma só, em uma coisa só, eu ia fazer ela bem. Como eu tô tendo que dividir meu tempo com milhões E de presencial coisas... e delivery é completamente diferente. É outro Totalmente. negócio. É outro negócio, assim. Se você pensa no delivery, a gente pensa muito no delivery, a gente acaba pecando, às vezes, no presencial, Sim. entendeu? As pessoas vão lá, a gente tem talher, tem não sei o quê, mas a gente percebe que a gente é muito bom no delivery e no presencial a gente faz mais A ou menos. experiência do delivery é muito melhor É. que o presencial. Aí tem bilhetinho, tem embalagem, tem que ter tem aquele cuidado. Porque às vezes na correria, se você bota pro funcionário fazer, ele não vai fazer. Não vai. Tem que deixar já o impresso pronto, assinado, já tá ali, só grampeia. É, né? A gente... eu achei incrível o teu negócio. Eu acho que faz muito sentido, até de conscientização ambiental e alimentar. E a gente precisa... E isso vai levar um tempo. Eu sou da nutrição, então, assim, eu sei exatamente o que é isso. Que a gente, com conhecimento, a gente sabe tudo que é bom, que é maravilhoso, que é perfeito, que tudo que você precisa. Mas se você não tiver consciência do que você precisa, aquilo vai morrer. Sim. Né? Então, a gente faz um trabalho de educação mesmo e é a longo prazo. A gente percebe que... Cara, acontece muito com a gente lá. Hambúrgueres, Tipo, pessoa pizza, que nunca vende comeu muito mais. alface. Tipo, eu nunca consumi. E aí vocês apresentaram de uma forma que eu achei maneiro. Aí o que eu mais gosto é quando chega os carnívoros no Genic. Principalmente é esse cenário. A mulher leva, né? Aí a mulher quer provar tudo. O cara fala assim, não quero não. Ela só vai comer. Eu não como porque eu sou carnívoro. Eu falei, mas ela já ia vir aqui automaticamente. Você que eu quero. Aí ele o que você não gosta? Aí a pessoa fala achando que assim, eu vou indicar o que não tem, né? Aí eu falei assim, não gosta de abobrinha? Você vai comer abobrinha. Fiz giló na loja, ninguém Cara, comia a gente fez giló. Pra na gente, loja, pros pra funcionários, assim, almocinho. E aí todo mundo, nunca comi. Eu não gosto de giló. Prova, eu não gosto cara. de giló. Eu falei, come. Prova, cara. Aí todo mundo, caraca, Só um eu que vou fazer provou e hoje, é não muito gostou. bom. Só Não, um. mas não gostou assim, tipo... Não tá ruim, só prefiro... Mas os outros ficaram encantados, assim. Então, é realmente a forma como se apresenta, né? Só que tem que levar isso como negócio. Não adianta ser bom pra gente como A empreendedor, gente pecou né? muito, a gente criou a Ruth pensando na nossa alimentação, né? Tipo, o que eu gostaria de comer que não tem hoje? Que é sempre uma dor. Sempre o uma empreendedor dor. cria algo que é uma dor dele. Exatamente. Aí a gente começou a ver, pô, a gente fazia assim. Só que a gente foi vendo que os clientes tinham outras dores que tava dentro do meu público, né? Que ele já me consumiria. Agora, pra Páscoa, a gente vai ter um ovo saudável. Então, tipo, o cara provavelmente existe essa dor e os nossos clientes provavelmente vão consumir o nosso ovo de Páscoa. Sim. E aí, a gente vai fazendo isso de diversas formas. Agora, no final do ano, a gente fez tortas. Pro Natal, pro ano novo. Só Sobremesa, especial versão que a gente trabalha, saudável. não trabalha direto. Então, performou legal também. Então, são outras dores que a gente vai Em notando. tamanho de família. Exatamente. Torta pra ela servir na ceia, né? E aí, zero açúcar, zero lactose.
Uma coisa legal também é a gente pensar em escalabilidade. Eu tenho muita criatividade, assim, eu gosto de criar pratos, eu tenho várias ideias, e ele sempre fala assim, não, esse não. Esse não dá pra escalar. Mas isso é importante do sócio. Ter aquele sócio que te bota no chão, né? Porque a gente é apaixonado. E a paixão cega. Sim. Então a gente precisa de alguém ali da Exatas falando assim, Luma, acorda. É aqui, mais pra cá. Você quer criar isso? Tá bom. Eu preciso que chegue nesse custo. Se vira. Sim. Né? E aí ele foi me podando muito, entendeu? E hoje o nosso negócio, a gente consegue... Os pratos que a gente faz é de 1 a 5 minutos de preparação, no porque máximo. a gente tem essa veia pro delivery. Então eu sei que pra eu ter uma experiência legal pro cliente, eu tenho que preparar rápido. Então o que a gente começa a mudar? Né? Eu gosto muito de growth hacking. Então a gente começa a analisar o negócio como uma linha tênue e eu vou analisando ponto a ponto até a experiência final que é chegar no cliente. E aí eu vou vendo aonde estão meus gargalos. E aí eu cheguei à conclusão que eu não estava vendendo muito porque minha produção estava lenta. Então vamos mudar a produção. Porque você já vai ter uma demora do entregador. Exatamente. Você não tem entregador próprio? Eu não vou conseguir mandar ele de helicóptero. Então vou mudar. Às vezes tem ali aquela espera do entregador chegar, que não depende da gente. Exatamente. Então, Trânsito, a portaria que vai demorar, o porteiro que tá atendendo 10 pessoas. Cliente que não atendeu. Cliente que não atendeu. Volta o pedido. E aí eu tenho que vir porque é o meu controle para eu acelerar aquele processo. A gente mudou essa semana, sei lá, 5 detalhes na cozinha. Cara, a cozinha tá performando... A gente fala assim, gente, agora dá pra vender 1 milhão de pedidos, gente. A gente não tá trabalhando. Estamos batendo papo. Cada pedido que saía, a gente fazia, por exemplo, frango grelhado. A gente fazia o frango grelhado na hora, assim, né? Só que aí foi muito. Aí tava, tipo, várias notinhas lá e a gente não conseguia... Atrasando. Não chegava a atrasar muito, mas a gente demorava mais de 5 minutos pra preparar. Que era o nosso... E aí eu falei, cara, a gente já vai fazer o pré-preparo. Porque eu já sei que vai sair muito, muito rápido. Então eu já vou fazer 4, 5 de uma vez só, porque eu já vou botando. Aí caraca, aí já sai o pedido, monta. Pronto. Quando você já sabe essa demanda também, né? Então, agora o Guenic abraçou outro problema, né? Além da loja física, o delivery, agora a gente faz eventos. Legal. Então, a gente participou do Village Betano. O evento vai ser uma coisa que vai acelerar para vocês esse processo de preparo. Porque é muita gente muito rápido. Aí, assim, a gente participou do Village Betano. Eram 21 dias de evento. Foi gigante, foi gigante. E eles ofereceram a estrutura de octanorme, não era alugado um espaçozinho, né? Então eu tive espaço para alugar equipamento, tinha bastante funcionário lá de cozinha. Aí tinha dia que era Anitta, aí tinha outro dia que era 3 atrações menores para minimizar custo, né? No dia da Anitta, 14, 15 mil pessoas. No outro... 4 mil pessoas. Caraca, então, como é que você faz um planejamento de venda assim? Aí teve dia que a gente vendeu 13, 14 mil. No outro a gente vendeu 2 mil. No outro a gente vendeu 8 mil. A gente não sabia muito. Então, o que a gente conseguiu ler do público... Ainda mais dia do Jogo do Brasil, por exemplo. Os Jogos do Brasil foram os dias que a gente mais vendeu. O Brasil tá feliz, tá rico. O brasileiro fica rico, né? O Brasil tá ganhando... E aí sai comprando vários tickets. E aí a gente via, eles estavam no show. Galera tá vindo, produz aí tudo que a gente tem do cardápio. E aí a gente só ia soltando. Chegava o cliente, entregava, a gente já entregava. Eles, que isso? É mais fast do que o McDonald's. Eu falei, É isso mesmo. Então, uma coisa também que a gente começou a fazer, a gente tinha muita variedade, por exemplo, das quiches. A gente tinha 5 variedades, 6. E aí a gente... foi analisando o que vendia mais, o que vendia menos. Tirei as que vendiam menos, deixei as que vendiam mais. Você deixou 3? Deixei 2 sabores só. E aí ficou uma integral. Tu tá pronto, tu descongela uma quiche de um sabor, de vários sabores num dia. Aí vendeu muito de um sabor e do outro não vendeu. E aí, qual é a nossa... Cara, tem que descongelar mais ainda e o outro aqui, se eu não fizer, vai se estragar. E como a gente também pensa no saudável, a gente também tem uma linha muito forte do desperdício. Que eu acho que o pior do que você... consumir uma comida, vamos dizer assim, errada, tipo, ruim, né, pro seu corpo, é você desperdiçar. Então hoje a gente é um restaurante que a gente tem, se não vou falar zero, mas praticamente mínimo, zero de desperdício. É que a gente tá no foco de entrega rápida, né? Mas muito restaurante você vai sentar, você espera lá 30 minutos, 20 minutos pelo seu prato. Ali, no Guenic também eu pensei, como que eu entrego rápido? Tem que estar tudo
é tudo preparado pela gente. Então, o pré-preparo tem que ser mais do que um pré-preparo. Uhum. Tem que estar pronto e só finalizar. Uhum. Então, a gente tem ultracongelador. Então, a Legal. gente produz tudo, porciona, congela. Saiu o pedido, descongela, finaliza, serve. Uhum. E de que forma... Alguns, né? Tem outros que não tem como. Tipo, a lasanha, a gente consegue fazer isso. Estrogonofe até dá, mas aí a batata palha, Tem que ser feita bom. pela gente, tá ali fresca, a gente tem que fritar todos os dias. Uma coisa também que é muito legal, que dá uma oxigenada no negócio, é você tá sempre revisando o que vende e o que não vende. Porque tem coisa que o cliente não vai nem sentir falta, isso dá maior trabalho. E aí a gente vai fazendo a análise ali do que vende. E os que não vende, cara, não tem apego. A gente ficava assim, cara, mas isso é tão bom, gosto tanto. Ah, eu tenho isso com um produto no Organic. Aí a gente, cara, corta. Os clientes nem sentem falta. E a gente bota uma outra parada, tipo, faz uma releitura dos itens que eu tenho ali e bota um produto novo. Uhum. E aí performa super bem. Eu tava com lá, me prendendo em estoque. Um negócio talvez eu só usasse pra ele. Lembra do brownie de chocolate branco com pistache? Gente, tinha um brownie que Limão era com maravilhoso. pistache. Era zero açúcar e era low carb também. Era sem glúten. Sem glúten. E sem açúcar. Era maravilhoso. Só que o de chocolate vendia muito mais. Não, só que o pistache. Caro pra cacete, nem Cara, sempre encontrava. E aí saía R$30 um brownie. Aham. Não vende. Pra gente era maravilhoso. A gente faz em casa e tal, tudo certo. Sim. Só que não era pro negócio. Pro É, delivery não A comporta. primeira sobremesa eu tinha feito o brownie, um bombom e eu tinha um cuscuz de capim-limão com caldo de frutas vermelhas. Caraca. Era o meu preferido, porque era o menos doce, era o mais diferente, era o que menos saía. É sempre assim. Aí eu tirei ele. Tem aí coisa tinha que é só pra gente. O fake egg, que é o de tofu. Eu tenho numa toast e tenho numa tapioca. Só que a tapioca de carne seca, a brasileirinha e a napolitana, são as campeãs de venda. Uhum. Só que às vezes eu falo assim, se eu quiser comer um ovo mexido, não tem fake egg, não tem ovo de tofu com gosto de ovo em qualquer outro lugar. Aí eu tenho que fazer em casa. Então, às vezes, eu mantenho aquilo ali pra mim, pra eu poder comer. Porque na minha casa, eu quase não tenho tempo de cozinhar. Uhum. Ah, é assim. Pede um delivery quando chega em casa. Vocês entregam aqui? Ontem eu triste. saí da loja, fiquei 12 horas na loja. Quando eu saí, eu fiz o pedido. Quando eu cheguei em casa, eu tava em casa. Aí ele, tu pediu delivery? Eu falei, pedi. Não é possível. Não, porque a gente enjoa também, né? Assim, tem sempre hora as mesmas que comidas que a gente tá fazendo. Mesmo que seja um portfólio muito não grande. é só enjoar, não. É tipo assim, eu passei o dia inteiro cozinhando. Eu quero só alguma coisa prontinha na minha Aham. mesa, assim. Eu não quero ter trabalho nem de botar no meu prato na minha A comida. maioria dos dias comigo é assim também. É. Mas ontem eu lembrei de fazer uma marmitinha do Organic de um dos pratos que eu poderia querer comer. E aí já deixei pronto pra eu poder levar. Isso é muito bom. Agora, pra gente fechar aqui uma consideração muito legal que a gente também teve como preocupação no nosso negócio é criar produtos com o mesmo ingrediente. Um mix de produtos com o mesmo ingrediente. Então, os insumos são poucos. Porque Eles a são gente- versáteis. Por exemplo, a berinjela tá no prato de refeição, ela tá no sanduíche, ela tá no... A gente cria os pratos baseados nos ingredientes que a gente já Sim. tem. Nem a gente não cria um prato pra comprar mais um insumo e... Eu já participei e algumas pessoas me perguntam como que é o processo de criação? Eu nunca ressaltei isso. Mas eu faço automaticamente. Quando eu vou pensar, cria um prato novo, eu falo assim, quais são os itens que eu já uso? Exatamente. O que dá pra... E isso muda seu negócio. Sim. Porque é menos coisa pra estragar, é menos coisa que você vai ter desperdício. E aí você já começa a precificação com todos os itens que tu já tem. Sim. Você só vai linkando, né? E essa limpa, quando a gente faz, que é sempre importante fazer, acaba tirando um item que usava aquele mesmo insumo, né? Então, eu penso assim, de que forma eu posso botar esse item nesse outro que vai Pra ficar... continuar com a mesma demanda ali desse item. Então, a carne seca que eu faço, eu uso na lasanha, no bolinho nordestino, no bolinho de feijoada, na tapioca, em vários insumos. E ela virou tão coringa que as pessoas, restaurantes, estão querendo comprar de mim. Que legal. Por exemplo, a salsicha e a Dava carne pra seca. ter um shop service. Gamic. Isso é uma outra vertente de negócio que eu posso abrir. E tem empresas já performando muito bem, né? Com essa questão de proteína veg, né? Mas as minhas proteínas, eu sempre ressalto, são para clientes que não estão esperando comer carne. Que não tem textura e gosto de carne. Então, o hambúrguer, a salsicha. As pessoas falam, mas não tem aquela película, né, da salsicha. Eu falo, eu já testei, acho que eu provei, parece um plástico, não tá legal. Então, o meu é sem essa película. Agora, você vai comer, fecha o olho, vê se não tem gosto de cachorro-quente. Legal. Então, é a experiência ser completa e saudável, ser agradável. A gente É, não porque querer- essas proteínas texturizadas nem todas são saudáveis, né?
A maioria A maioria não é dela. saudável. Saudabilidade não tem. Tem sabor e textura. Aham. A pessoa quer comer uma carne sem querer comer Talvez se carne. comesse a carne, ia Mas ser o que tem ali mais de saudável. tempero, de ingredientes Ah, pra irmão, poder isso ter aí a gente aquele só vai gosto? descobrir daqui a uns anos. Ah, mas Pra gente encerrar aqui o nosso podcast, qual mensagem você deixaria aqui para quem está começando agora a Quer empreender na ou alimentação. já empreende, mas está meio desanimado, assim, que tem coisas que não está performando como ele gostaria. O que você daria de recado aqui? eu acho que quem está começando agora não pode abraçar o mundo. Você tem que saber o seu limite, planejamento financeiro. Então, se eu aportar meu dinheiro aqui para esse negócio girar, eu preciso ter quanto para fazer um ano sem ter renda nenhuma. Óbvio que o objetivo é você render antes, mas vai que em um ano também não rendeu. Você tem esse fôlego financeiro. Tem que ter esse fôlego para você conseguir fazer a criatividade rodar, né? As coisas que você quer. Senão você fica sempre limitado em eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Não posso tentar isso porque... E aí acaba que o seu negócio vai minguando, assim, vai morrendo. Então, qual é o meu plano de negócio no menor custo possível? Vou começar a delivery. MVP total, né? Vou começar, então, em casa, sem alugar uma cozinha. Deu certo o negócio. O sushi rão começou assim. O cara começou fazendo o hot na cozinha dele. E vendeu muito hot. Então, assim, ideal é começar pequeno. Ou você já tem um sócio, você já tem expertise nesse mercado. E aí, tudo bem. Vai te tirar dessa primeira etapa. Eu já comecei all-in. Então, fui com tudo de cabeça. Eu tinha sócios que iam me ajudar. E a gente fez esse planejamento financeiro de aportar na empresa. Então, vamos errar aprendendo. Eu não contratei uma pessoa que ia fazer o meu planejamento de cozinha, porque essa é uma consultoria, 20 mil para minimizar os custos, que lá na frente poderia, óbvio, é sempre menor, né, os erros. Mas eu falei assim, não, eu vou aprender na marra, eu vou fazer, até porque depois eu posso fazer essa consultoria. Se eu contratar alguém, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto, o cara vai fazer tudo, eu não vou saber, porque ele colocou aquilo. Então, eu aprendi na marra, mas porque eu tinha como me bancar ali, entendeu? Errando. Então, é muito importante você ter esse planejamento e saber o que é o nicho de mercado. Tem que ser algo para você também. Aquilo que a gente falou de eu queria esse produto e não tem no mercado. Não adianta você fazer, o fulano criou isso e vende muito lá. Não, aqui tem essa demanda para você. Você compraria o seu produto? Não, então vê outra coisa. Tem que ser autêntico, né? Na escolha ali do que vai fazer. Até porque é difícil a jornada do empreendedor. Você tem que gostar muito para perseverar ali no que você está, né, querendo entregar de excelência para o cliente. Para no meio do caminho você falar assim, não, corta isso aqui, não tem problema não. Não, eu vou entregar isso para mim mesma? Não, então tem que ser desse jeito. Então eu acho que organização financeira, persistência, que problema vai aparecer todos os dias. E é você saber falar assim, esse problema tem solução? Não? Solucionado está. Próximo. Vamos passar para debaixo dos panos aqui, dar um negocinho e depois a gente resolve. No meio do olho do furacão não tem como resolver. E cozinha é olho do furacão. O tempo todo. Assim, quando chegam os clientes, cliente no mesma hora, ao mesmo tempo, é hora de almoço, hora de jantar. Depois fica ali que você consegue resolver os problemas. Mas é você saber entregar com rapidez. E aquilo que a gente falou. O cliente que tem fome tem pressa. Então, ele quer logo. Às vezes, se você ficar no perfeccionismo também e demorar muito, o cliente não quer isso. O cliente quer comer uma comida boa, de qualidade, rápida, barata. Como que você entrega dentro desses nichos do seu nicho de mercado, né? No meu caso, vegano, que já tem um ticket médio mais caro. Como que eu consigo ser a mais barata do nicho? Para também entregar a qualidade que eu quero e aumentar o meu range de clientes, né? Querendo estar ali. Então, eu acho que são pilares que se você vai criar tudo sozinho, tem que ter muito estudo antes. Assim, 6 meses, 1 ano estudando, para quando chegar o momento... E pensar em tudo que pode acontecer de ruim. Antecipação de problemas. Que vai acontecer todos, você não vai ter previsto e você vai ter que resolver lá na hora, rápido, para o cliente não perceber nem que está acontecendo alguma coisa. Sim. Eu falo sempre, pode errar, mas erra aqui dentro da cozinha, não deixa o cliente saber, não. E erre rápido, conserte rápido. Então, ser flexível. Aquilo que eu falei do Guene, que começou como uma lanchonete, virou um restaurante, talvez agora vire uma dark kitchen com eventos, porque eventos estão me chamando, a gente vai participar do Rio Open, daqui 15 dias, no Carnaval. Então já pode passar lá para comprar, viu? Já sabem onde vocês vão achar o Guenic. E, pessoal de São Paulo, estaremos no Lollapalooza em março.
para 300 mil pessoas. É um pulo enorme. E aquela coisa, de novo. Tá preparada para produzir para 300 pessoas? É em São Paulo? Não, mas eu vou dar meu jeito. Isso aí. Contatos, já comecei a procurar uma cozinha de produção em São Paulo, com funcionários de São Paulo, para produzir os itens que só eu tenho lá. Os itens que eu vou ter que comprar. Pão do hambúrguer, batata frita, eu vou comprar de um fornecedor lá já, não vou comprar o daqui. E aí a gente conseguir fazer uma operação rápida, redonda lá. O truck eu vou levar daqui, que já é meu truck, já bonitinho todo, vale o custo do frete, botando tudo na ponta do lápis, quanto que eu vou gastar de insumo, qual que é o CMV, para poder ver se é viável fazer esse Lola e criar cenários. O empreendedor tem que ter um cenário pessimista, neutro e otimista. O otimista já tá no lucro se acontecer, gente. Mas o pessimista, você tem que estar preparado. Então, dentro Espere o desse cenário, pessimista que daí pra frente, irmão. Eu acho que eu sempre fui uma empreendedora que eu não esperava nada quando era pra ser algo positivo, ou já esperava sempre o pior. Isso aqui vai acontecer, pra estar no lucro. O resto... Mas nunca te parou, né? O cenário ruim, né? Porque tem gente que fica bloqueado. Pô, mas se acontecer isso, se acontecer isso... Cara, mas você tem que saber o que é o resultado de cada coisa ali. Você tá sempre ganhando alguma coisa. Onde você erra, você tá ganhando experiência pra você fazer de novo e performar melhor, o cenário pessimista não é que tudo de ruim tá acontecendo. É assim, eu vou vender, em vez de 1.000, 100. Como que eu adapto meu custo pra 100 de venda? Tá, eu tenho que enxugar isso o máximo. Se eu consigo enxugar tudo isso no cenário neutro e otimista, eu vou estar ganhando um lucro muito maior. Então é isso, é você conseguir ou sair no 0 a 0, que aí é o melhor dos mundos, você não tá aportando dinheiro no pessimista, ou tá ganhando um lucrinho ridículo, mas, botei pra rodar. Eu startei o negócio, funcionou. Esse é o cenário pessimista, tá, gente? Não é assim, você perdendo dinheiro, dando tudo errado. Não. É um cenário... Pagando as contas. Pagando as contas. Como que eu minimizo o meu custo ao máximo? É tendo um funcionário e eu botando a mão na massa? Tá bom, então eu vou começar botando a mão na massa. Se eu ver que tá dando retorno, aí eu boto mais um funcionário, mais outro funcionário, eu compro uma embalagem melhor, eu divido aqui, mudo de fornecedor, mas o mínimo pro cliente conseguir comer. O hambúrguer tá embrulhado no papel manteiga, né? Aquele da marca. Ok, então eu vou entregar só com isso. O melhor dos mundos é ter uma caixinha com uma mensagem escrita à mão, não sei o quê. Tá bom, no próximo que a gente vê que vai ter uma venda melhor, a gente põe tudo isso de experiência. Mas é se adaptar a esse cenário, ser flexível. No primeiro evento eu fiz com uma cartela de produtos muito grande, porque eu não sabia o que o cliente ia querer comer. Então, depois do Village, eu vi que o BBQ trufado vendeu mais que o falafel, então eu só fui com o BBQ. Da tapioca brasileira vendeu mais que a napolitana, então eu só fui só com ela. O açaí já tinha sido só com um, batata frita vendeu muito, palha italiana como doce vendeu mais ou menos, então eu vou cortar. Pra quê vender um doce ali? Vou focar só em salgado, fast food. E aí, eu minimizei e o hot dog, que foi campeão de vendas também. Então, como que eu simplifico isso? Esse é o meu cardápio de eventos fechado. Eu preciso produzir isso de uma forma mais rápida, como que eu agilizo a produção de hambúrguer, salsicha, que é tudo feito na mãozinha, ali enrolado. Então, tipo assim, Lollapalooza, 100 mil pessoas por dia. Como é que eu vou produzir hambúrguer e salsicha na mão? Então, já vendo um canhão para salsicha, para agilizar o negócio. Tem que pensar nisso, como que você vai fazer. Então, é business. Comida é paixão. A gente come com prazer, sempre tem isso envolvido, mas tem que botar o business na mesa, tudo por escrito, para saber se pode sair algo errado, se você está preparado para isso. Certeza. E, filha, não corre do trabalho, não, porque vai ter muito. Vai. E como que acha o Gamic? Como é que acha a Dani nas redes sociais? A minha rede social é Dani Rosa. Eu consegui lá atrás esse nome, porque senão tinha que ser Dani Rosa 01 ou chefe. E o Genic é genic.lab. Aí pra pessoa ficar, como se escreve Genic? É organic, né? Orgânico em inglês. Então tira o OR e aí fica Genic Lab. E aí lá a gente divulga os eventos que a gente tá fazendo, os pratos novos, as coisas, né, que a gente tem desse universo. Meu objetivo lá é fornecer dicas de comida, de alimentação, né? Na minha própria plataforma eu também consegui ficar nessa mídia mais como comunicadora, para convencer as pessoas a experimentar algo novo, ou então uma dica, prova desse jeito na sua casa. Porque eu sei que eu não consigo entregar o Genic para todo mundo no Brasil, né? Então, como que eu faço a pessoa experimentar um Genic na sua própria casa, ela mesma cozinhando? Esse é meu objetivo também. Legal. Muito bom, muito bom. Parabéns, obrigada, Dani, pelo muito convite. obrigada. E quem estiver na Barra ou gosta de vir passear na Barra, vai lá conhecer o restaurante dela, porque No Jardim Oceânico. todo mundo que vem aqui
A gente conversa. E Aí aí? eu fico, eu preciso provar. Aí, qual Mesmo foi dia a gente já Qual foi a compra. outra? A A Ana. A Ana tem um restaurante tailandês, né? Lá no Downtown. Conhece? O Kamtai Camon. Camon, Isso, é. conheço. O Maravilhoso. pad Aí, thai dela é muito bom. muito. Então a gente provavelmente vai lá conhecer o seu também. Já tô com água na boca. Prova os pratos autorais, que a gente tem o executivo do Monte Seu Prato, que aí é mais pros clientes que estão lá todos os dias e cansaram do cardápio, sabe? E tem os pratos que é tipo a lasanha, o estrogonofe, nhoque, pad thai, bowl árabe, parmegiana. Muito bom. Já vou, hoje mesmo. Muito obrigada, tá? Então vamos encerrar agora e até a semana que vem. Valeu, Obrigada. pessoal. Semana que vem tem um convidado diferente. Surpresa. Criem expectativa aí que vai ser um negócio diferente. Beijo. Um prazer, Dani. Obrigada. Até mais, pessoal. Até mais.